O relógio biológico desperta e a gente tenta adiar. Aperta o botão da soneca 1, 2, 3 vezes. Mas em algum momento ele grita mais alto. É agora ou nunca. E esse alarme não vem sozinho. Ele ecoa nas conversas de família, nas rodas de amigas, nas entrelinhas dos trabalhos e nos olhares silenciosos que parecem perguntar: E aí, não vai ser mãe? Mas será que esse desejo é genuíno? Quantas dessas vontades são realmente nossas? E quantas foram colocadas ali pela cultura, pela sociedade, pela ideia de que ser validada enquanto mulher passa obrigatoriamente por ser mãe? Maternidade, escolha ou imposição? Esse é o tema do segundo episódio do Suco de 30. Uma conversa sobre fertilidade, liberdade, pressão social e a coragem de escolher, seja qual for o caminho. Bora espremer esse assunto? Sejam bem-vindos ao Suco de 30. Eu sou a Alessandra. Eu sou a Bruna Ferraro. E o tema de hoje é muito especial. Eu estou muito ansiosa para falar sobre maternidade, porque engloba muitas questões. É o start do Suco de 30, tudo começou por causa desse tema, porque está presente na minha vida, na vida das minhas amigas, nas rodas, né, de conversa. Então, tô bem ansiosa para falar sobre isso e tô muito, muito feliz que a gente conseguiu trazer aqui duas convidadas super especiais que eu acho que vão agregar demais nesse tema. A Ana Carolina Mangris, ela é médica formada pela UFSC, ginecologista e obstetra, pela Santa Casa de São Paulo e fellowship em reprodução humana pela USP. Bem-vinda, obrigada. Obrigada. E a Micheline Ramos de Oliveira, ela é psicóloga, mestre e doutora em antropologia social e trabalha com questão de gênero há mais de 20 anos. Muito estudiosa, tem muito para contribuir também. Seja muito bem-vinda e obrigada. Obrigada, mulheres. Olha os currículos de hoje. Hoje eu vou tentar não atrapalhar muito na conversa. mulheres. Pra gente dar início, então, a esse papo, a gente queria trazer uma pesquisa que para mim foi chocante, assim, número que realmente chamou muito a atenção, né? Já tem décadas, né, que esse comportamento das mulheres vem sendo estudado, né, vem sendo pesquisado pela escolha da não maternidade, inclusive pelo que foi imposto, né, que o valor da mulher vem através da maternidade. E tem uma pesquisa recente, né, da doutora Valesca Zanello e da Daniela Fontoura, que trata absolutamente disso com mulheres brasileiras. E os números são relevantes, né? Quase 40% das mulheres brasileiras em idade fértil optam pela não maternidade hoje em dia. Então, assim, já dá para normalizar isso, né? já chegou o momento. Com certeza. Só que, assim, na pesquisa traz bastante números, traz bastante dados, e a gente vê que os motivos pelos quais as mulheres optam são relevantes e são recorrentes. Custo, hoje em dia, não encontrar o parceiro ideal, porque formar uma família não é a mesma coisa que ter filho. Tem a questão do corpo também, a perda da liberdade. A gente está numa geração, nessa geração de 30, que grande parte da gente, se comparado com as nossas mães, nossas avós, a gente foi criada para escolher o que a gente quer ser. E ter essas escolhas. Que bom, né? Então agora a gente está finalmente tendo a sorte de escolher se a gente quer ou não ser mãe, né? Mas com base nisso tudo, assim, o que eu queria começar perguntando para vocês é: ser mãe é uma escolha ou é uma imposição? E essa imposição, caso seja, ela é mais social, mais cultural, histórica, ou ela é fisiológica também, uma questão biológica e fisiológica? Essa é uma pergunta bastante complexa, mas ela é fundamental para que a gente comece a desconstruir alguns mitos e comece a trabalhar com base em questões que vão ajudar as mulheres a fazerem essa escolha, já falando que é uma escolha, conscientemente. Existem várias camadas aí. Sim, temos a questão fisiológica. Depois a doutora Ana vai falar sobre isso, provavelmente, não é, Ana? Mas nós não podemos falar da mulher, um ser humano, sem
pensarmos nas outras vertentes, nas outras perspectivas, histórica, política, econômica, social. Todas essas perspectivas e todas essas vertentes, elas acabam impactando nesse lugar. Ora, uma coisa muito importante e que é demasiadamente perversa, eu diria. Como nós ainda vivemos sob a égide de uma sociedade patriarcal, embora muitas coisas tenham se modificado ao longo dos anos, essa escolha para sim ou para não, ela é muito perversa. Muito. Porque, no final das contas, sempre essa escolha, ela cai na responsabilidade de nós, mulheres. Claro. Nós devemos mudar esse paradigma. As futuras gerações, elas têm que ser responsabilidade de todos e todas, não é? Claro. Então, nós temos que começar a olhar essa realidade sobre outros vieses. Vamos lá. Se você escolhe ser mãe, muitas vezes você é cobrada. Né? Você é cobrada que você tem que ser uma boa mãe, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter tempo, que você tem que ter um parceiro. E existe só uma única ideia, né? Novamente, hegemônica do que é ser mãe. Né? Então, se eu posso ser mãe, eu tenho que averiguar se tudo isso, meu checklist, né? Como você falou, né? Eu posso ser mãe diante disso tudo? E isso nós estamos falando geralmente de mulheres brancas, cis, vamos lá, de mulheres que têm uma condição financeira. Quando nós trazemos para o recorte, né, de gênero, pensando no recorte étnico, racial, econômico, ainda é mais violento. Porque daí essas mulheres é como se elas não pudessem escolher. Há uma patologização, né, desde final do século XIX, início do século XX, desse vir a ser mãe. Algumas podem, outras não podem. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, quer dizer, né, não é mulheres. A escolha para sim, para não, ela ainda nos assola. E ela ainda é muito complicada. Porque não é simplesmente uma escolha individual. Nós vivemos num contexto. E esse contexto tem que ser levado em conta. Eu acho que causa sofrimento o sim e o não, né? O sim e o não. O sim e o não. Porque é uma cobrança dos dois lados. Eu não tinha parado para pensar nisso que você falou, que existe um manual ou uma regra de mãe. Isso é ser mãe. Mas, na verdade, você pode. Não, eu quero ser uma mãe. Isso. Na verdade, num contexto mulheres, existe uma regra para tudo. Isso. Como você deve ser, como você deve se vestir, comportar. como você deve se comportar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu falo desse assunto, assim, é que... Por que a gente está conseguindo discutir isso aqui hoje? Nós, 4 mulheres que não têm filhos, né? Porque a mulher, nas últimas décadas, ocupou espaços que outrora eram espaços de homens. O espaço profissional, o espaço... de você poder escolher. Poder escolher é um privilégio. E a minha área, né, a área da reprodução humana, a infertilidade, quer ser mãe, não quer ser mãe, a própria ginecologia, né? Eu acho que isso ainda considerando o contexto Brasil, né, que é um país de dimensões continentais e com mulheres com assim, uma disparidade de classes sociais enorme, isso ainda é perfumaria. Porque o planejamento reprodutivo no Brasil, ele não é... Planejamento reprodutivo, na nossa cabeça, quero decidir quando eu vou ser mãe. Planejamento reprodutivo na população brasileira a menina tem 25 anos e já tem 6 filhos, então eu vou fazer ela parar de engravidar. Então, esse papo de estou postergando ainda para uma... boa camada. Sim. Uma camada muito Da pequena população. da população. Então, ainda é escolher ainda é um privilégio muito grande, né? E, Micheline, você acha que as mulheres ainda precisam se justificar constantemente quando a decisão é não ser mãe? Tanto por uma visão profissional quanto uma visão pessoal. Você escolheu não ser mãe, né? Isso acontece? Acontece o tempo inteiro. Novamente, como nós ainda vivemos, não é? Infelizmente, sob a égide do patriarcado, o tempo todo nós temos que nos justificar. De tudo. De tudo. Culpa, E essa né? é uma questão Culpa de muito tudo. delicada. Assim, a culpa, né, ela nos atravessa. E existe um discurso, que é um discurso muito potente ainda, que é esse discurso maternalista. É maternalismo. Né? A Vera Iaconelli, ela fala muito sobre isso. Né? Ela vai escrever sobre... É um né? Antimaternalismo. Não é uma antimaternidade. As pessoas, por vezes, confundem. Por quê? Porque o maternalismo, como ele tece
novamente, a partir do início do século XX, muitas regras para ser mãe, para não sê-lo, nossa, então quer dizer que você está fora, né? Fora da cena. Quer dizer, você não é completa. Se você escolhe não sê-lo, tem algum problema aí. Alguma coisa errada. Mas, por outro lado, existem algumas camadas da população em alguns lugares que as mulheres habitam que isso também pode ser determinante. Por exemplo, se a mulher quiser ser uma pesquisadora profissional, se ela quiser, né, ser uma bambambam na área dela, nossa, então você não tem que escolher ser mãe. Então, também existe esse discurso reverso. Então, o tempo inteiro nós temos que nos justificar. E são justificativas que, de uma maneira muito... eu volto a utilizar o conceito de violência. Tá? De uma maneira muito violenta, nos impacta. E nos impacta em todos os momentos. Deixa eu contar uma historinha bem rápida para vocês. Por favor. Hoje eu tenho 53 anos e eu escolhi não ser mãe. E eu escolhi não ser mãe justamente porque antropóloga, eu vivia em campo, fiz graduação, fiz mestrado, doutoramento, escrevia, eu estava o tempo inteiro dando aula, palestra, etc, etc. Nossa, eu não tinha tempo. Mas daí nós temos que nos perguntar, será que não tem algo errado em relação a isso? Por que para eu ser mãe, eu tenho que dar conta disso tudo? Por que tem que dar conta disso tudo? Tem alguma coisa errada, alguma coisa fora do lugar. Por que o ser mãe tem que competir com a falta de tempo, com a carreira não deveria? Daí Por que ser pai não com a mulher? mulher? Porque a mulher Gente, é a isso. responsável única. Exato. E não pode ser. Exato. Tem um exemplo aqui Mas não adianta. da Exato. antropologia. No- As mulheres indígenas, gente. Vários povos compartilham, indígenas. A família extensa compartilha. Nós precisamos começar a olhar para outros modelos de Exato. maternagem e de maternidade. Porque o maternalismo foi ele que, de alguma maneira, nos violou. Então, nós temos que desconstruir esse discurso e começarmos a olhar para outros lugares. A palavra, ela opera, Michel Foucault. Ela nos assola. E ela faz com que nós façamos escolhas achando que... Vocês falaram aqui no início. Nós temos liberdade. Será? Que liberdade é esta? Ela é sempre contextualizada. E nós temos aí um campo de possibilidades muito restrito, muito pequeno ainda para essa escolha. É verdade. Isso é muito violento. É uma violência psicológica. É uma violência que nos adoece. É engraçado que no consultório, às vezes, eu tenho algumas pacientes que já estão super bem resolvidas com essa história de não quero ser mãe e tudo mais. E às vezes a gente até brinca. Eu não quero ser mãe, mas será que você gostaria de ser pai? Porque ser pai é mais fácil. Eu adoraria ser pai. Que boa pergunta. Tenho várias pacientes que falam, eu adoraria ser pai. Ser a pessoa que trabalha o dia inteiro, chega em casa, as crianças estão jantadas e de banho tomado e tô ali, né? Lógico, cumpro a minha função na família e tudo mais. Mas eu adoraria ter o papel do pai na sociedade. Então, é isso mesmo. As mulheres que chegam até você no consultório, elas já chegam com uma pressa, com uma culpa, com uma pressão? O que você nota, assim, nos seus atendimentos? Tem de tudo. Primeiro eu preciso, assim, né, para introduzir esse assunto, a gente precisa dizer por que é tão diferente o maternar do paternar, né? Porque a gente já nasce com a nossa, falando um pouco de fisiologia, a gente já nasce com os nossos ovários com a carga deles cheia. E a gente não vai mais produzir óvulos ao longo da nossa vida. Então, a gente só vai gastando até que eles acabem. Diferente do homem, que até ele morrer, ele produz ainda espermatozoides. Então, o homem não tem essa pressa de pensar se ele precisa, se ele quer, se ele não quer, o que ele vai fazer, porque ele não tem isso fisiologicamente, biologicamente, né? A mulher não. E aí, esse papo começou a surgir muito recentemente, nessa questão até do congelamento de óvulos, que inclusive era um tratamento experimental até 2012. Então, até 2012, até ontem, ainda não era um tratamento reconhecido, né? Então, depois de 2012 é que ficou seguro pra gente fazer. Então, assim, é uma coisa muito recente, né? E a gente sabe que pouquíssimas dessas mulheres voltam depois pra buscar os óvulos, talvez porque seja um tratamento recente. Mas, assim, elas chegam com esse questionamento porque esse assunto está muito em alta. Porque elas estão lendo muito sobre isso. É como se fosse... A gente sempre conversa no consultório assim, é um seguro. Quando você paga um seguro pro seu carro, você não tá pensando em usar. Você não quer usar o seguro.
mas ele tá ali para tirar aquilo da sua cabeça, porque se acontecer alguma coisa, né? Então eu acho que a maioria das mulheres que chega com essa pressa, assim, entre os 30 e os 35, não sei se eu quero, falo, você não precisa saber. Você precisa saber o que a ciência te fornece de opções para que você consiga realizar ou não o seu sonho, ter o seu seguro, não ter o seu seguro. Então, é isso, assim, eu acho que as mulheres chegam muito, muito, muito com esse questionamento, assim, a respeito da preservação da fertilidade, né, como fazer. E eu acho que o mais triste, na verdade, assim, que eu gostaria de pontuar é que muitas mulheres não tiveram acesso a essa informação. E aí já chegam, porque as mulheres acham que podem engravidar até a menopausa. E que vai ficar tudo bem. E, de fato, as mulheres ovulam até entrarem na menopausa. Mas não significa que esses óvulos sejam aptos a formar um embrião, a formar um bebê, né, que vai gerar uma gestação. Porque o óvulo, ele carrega a receita do bolo do bebê. Né? O espermatozoide, ele dá a metade da carga genética, mas o óvulo carrega a receita do bolo. Então, se o óvulo não for bom, não vai gerar gestação. Então, às vezes, elas chegam assim aos 42, 43, falando, eu quero congelar óvulos. Ali, você, por dentro... Qual é o prazo ideal? Isso Varia? é muito relativo. O que a gente sabe é que tem o fator quantidade e o fator qualidade, né? O fator quantidade a gente consegue avaliar mais objetivamente através de ultrassom, né? Exames de sangue, tem alguns exames que avaliam a reserva. Mas a qualidade, ela cai drasticamente depois dos 35 anos. Então, todos esses movimentos de independência da mulher e de ocupar o mercado de trabalho e tudo mais, nossos ovários não ouviram nada disso. Os ovários são surdos. Eles não escutaram nada disso. Me convenceu. Não, o que Muito bom, vendido. O que eu gostaria de pontuar sobre isso é que é um privilégio. Super. É um privilégio. Com É certeza. caríssimo congelar óvulo. Eu passei por esse procedimento. Eu, enfim, fui casada, tentei engravidar 3 anos, não consegui. E aí, quando eu separei, falei, e agora? Variei na minha vida, como muitas das minhas amigas, como muitas de nós, quero filho, não quero filho, quando eu, nunca quis, né, de repente veio assim. de querer, tentei, não consegui. Enfim, e resolvi congelar. Não é um processo fácil, pra mim foi tranquilo, mas eu sei que não é um processo fácil pra muita gente. É uma bomba de hormônios. Tu pode falar um pouco sobre isso também. Pra muita gente é super complexo. E, além de tudo, é um privilégio ainda, né? É um processo caro e que exige muito esforço da mulher. Mas, sim, depois que eu congelei, fiquei aliviada por um lado, assim, né? E eu recebo muitas mulheres na clínica, em psicologia, com essa dúvida. Com 30 anos, 35 anos, 40 anos, o quanto que nós precisamos realmente trabalhar essa mulher a partir de todas essas lógicas, né? O quanto não dá para trabalhar com determinismos, ou Sim. determinismo social, ou econômico, ou fisiológico. Sim. Essa mulher ela tem que ser vista pelo viés da complexidade, porque senão as coisas meio que desandam. Fica bem comercial, né? É muito também. comercial. E daí se acaba não dando conta daquilo que é o mais importante, aquilo que é o fundamental. E falando das formas plurais de família, assim, né? A ciência com a qual eu trabalho, né? Ela já permite que uma mulher, por exemplo, possa ser mãe solo. Então, assim, toda vez que chega alguém no meu consultório para falar de preservação, ou para falar, quero ter filho, ou mesmo uma consulta pré-concepcional, que é para se preparar para ter filho, eu sempre pergunto, você quer o filho ou você quer a formação familiar? Claro. Porque isso faz toda a diferença no planejamento, na cabeça dela. Porque tem pessoas que chegam no consultório, assim, aos 35 anos e ainda não tem um parceiro. E agora o que eu faço? Será que eu quero ter filho? Porque, às vezes, o sonho do filho é desvinculado do sonho do parceiro. E para algumas pessoas, o sonho do filho tá vinculado a uma família tradicional. E tudo bem. Né? O feminismo tá aqui para deixar cada um ser como quiser. Isso mesmo. Né? Na sua formação, abraçando o ônus e o bônus daquilo que escolheu, né? Então, eu acho que é muito interessante isso, assim, a todas as pacientes que eu faço essa pergunta, eu falo, nossa, ninguém nunca tinha me perguntado isso e eu também nunca tinha parado pra pensar. E vocês não fazem na clínica uma avaliação psicológica, talvez, de entender por que essa mulher quer ter Você já falou que é um seguro, né? Não é um necessariamente para ir engravidar. Uhum. Só que talvez fazer um acompanhamento ou entender por que você quer ter filha. É para ter uma pessoa quando você estiver idosa, cuidando de você. Esse tipo de coisas. Porque eu tenho... Isso é demais. Eu tenho algumas pessoas, algumas conhecidas, que resolveram ser mãe solo porque queriam ter um filho. Era o sonho delas ter um filho. Não encontraram o parceiro para poder ter essa família.
e optaram por ser mãe solo. Acho que até teve filho agora recentemente. No meu caso, eu achei que eu nunca quis ter filho. De repente, eu me vi numa relação que eu falei, vou ter 4 filhos. Venha, vamos ter 4 filhos. E aí, essa relação terminou e agora eu não quero. Mas também tenho 35, talvez seja... Por isso que eu falei, se me vendeu, vamos congelar, porque vai que... Mas olha que louco esse negócio. Esse negócio do quem vai cuidar de mim é o top one, né? Todo mundo fala, mas quem que vai cuidar de você? Porque daí você se vê, é aquela coisa assim, me vejo na velhice, sozinha, e quem vai ser a minha família? E porque daí os meus pais vão embora, e os meus irmãos vão ter a própria família, quem vai cuidar de mim? Mas olha que louco como esse é o motivo errado, né? Porque isso fala de uma expectativa que você tá colocando em cima de uma criança que nem nasceu, como outras expectativas que a gente acaba colocando. Tipo assim, e se o seu filho, sei lá, resolver morar no exterior, aí você vai atrás dele? Como que vai ser? Entende? O seu filho é igual assim, eu sempre falo que, minha mãe, né, não vou expor ela, tadinha, ela tem esse sonho de ser avó, né? Aí eu falo, mãe, olha que louco, você tá botando em mim a expectativa de que eu tenho um filho, porque pra você ser vó, eu tenho que ser mãe, né? E é muito louco, a gente coloca as expectativas em cima das crianças sem perceber, esse negócio de cuidar. Quem diz que vai cuidar de você? E é engraçado porque a mesma crítica que fazem pra mulher que não quer ter filho, que é, não, você é muito egoísta, você tá pensando só em você, só quer sua liberdade, só quer seu tempo pra você é egoísta. Nesse caso, também é um egoísmo. A pessoa tá pensando que quando ela for velha vai ter alguém pra cuidar dela. Então, que a pessoa não pode ter a própria vida ou fazer as próprias, vai morar do outro lado do mundo. E daí? Imagina. Quem vai cuidar de você? Novamente, a falta de informação. E isso que tu trouxeste, né, Bruna? A importância hoje também da psicologia andar junto com a medicina. Super. Nesse caso, eu diria que fundamental, porque as pessoas, elas precisam se entender, elas precisam se escutar. E precisam averiguar de onde vem esse desejo. Lembrando que esse desejo, sim, é um desejo construído. Sim. Né? E essa construção, ela se fez a partir de quais moldes? Sim. Então, esse é um questionamento que nós temos que nos fazer o tempo inteiro. Você falou de ser avó, né? Eu falei que ia contar uma historinha e não contei. Vou contar aqui rapidamente. É verdade. Eu nunca fui muito cobrada de ser mãe, quando eu decidi não ser mãe. Até porque eu tinha minha carreira e era uma época que, como eu falei, dentro daquele lugar que eu habitava, a maioria das mulheres decidiram não serem mães. Isso era normal, era visto como normal. Mas aconteceu algo que me tocou muito, olha que interessante isso, até me arrepio, mulheres. Faz alguns meses, o meu marido atual, ele é pai. E ele tem uma filha, né, minha enteada, e ela engravidou, e hoje nós temos a Olivia. Quando a Olivia nasceu, eu me senti avó, e fui convidada para ser avó. Então hoje eu não sou mãe, mas eu sou avó. E eu fui muito criticada por colegas, por familiares. Você não tem direito de ser avó. É sério isso. Porque você não foi mãe. Como que você vai escolher ser avó agora se você não escolheu ser mãe? De novo a punição, né? De novo a punição. Então, quer dizer, eu com 53 anos não tenho direito de ser avó. E isso veio de vários lugares. De amigas que parabenizavam ele e não me parabenizavam. E eu dizendo, gente, serei avó. De familiares. É interessante isso, né? O quanto que isso nos atordoa e quanto... Eu nunca tinha passado por isso. Não passei isso quando descobri que eu não queria ser mãe. Quando eu decidi que não queria ser mãe. E agora que eu decidi ser avó e sou avó da Olivia, fui punida também. Pelo vínculo, né? E não por essa questão biológica, né? Isso. E ainda cavocando mais nessa questão de onde vem esse desejo, né? Pra gente saber, assim, putz, será que é meu desejo mesmo ou será que é algo social? A gente tem que pensar em várias coisas, né? Porque essa criança pode vir de todos os jeitos, né? Ela pode vir né, com alguma questão genética, ela pode vir... E a gente precisa colocar isso também, porque tem muita gente que... quero ter um filho, mas aí eu quero ter aquele bebê lindo, bebê lindo que não vai me dar nenhum problema e que vai ser bonzinho, porque se eu sou boazinha, então meu filho vai ser bonzinho. E assim, isso é uma coisa, lógico, nenhuma de nós é mãe, né? Mas uma coisa que minha mãe sempre fala você vai pagar sua língua. Mas paga. Porque é isso, porque a gente acha que vai ser uma coisa e é outra, e eu acho que precisa... pensar assim, e se vier desse jeito, ainda assim eu quero ser mãe? E se viesse desse jeito, ainda assim eu quero... E se essa situação acontecesse, ainda assim eu ia querer ser mãe? Então, acho que essas são perguntas que são interessantes da gente fazer, porque às vezes não vem como a gente espera, né? E tem outra coisa que vem sendo falada ultimamente, ainda bem, muitas mães são mães
e projetam e querem ser e se arrependem. E aí, o que fazer com isso? Essas mulheres, elas Sim. também têm que ser acolhidas. Isso tem que ser trabalhado. Com certeza. Porque Elizabeth Badinter, o mito do amor materno. O amor materno, ele não é instintivo, ele não nasce com a mulher. A questão fisiológica é uma coisa. Nós somos humanas. Mas as emoções, os afetos, é uma construção. Então não vai ser de uma hora para outra. Existe muita idealização, muito romantismo, Exato. né? Ai, desde sempre eu vou amar o meu filho. Muitas mulheres, quando vem a criança, renegam. E as redes sociais Sim. tóxicas, né? Em Eu acho cima que disso. a romantização em cima da maternidade, ela é cruel, Violenta, violentíssima. Tem algum livro, série, alguma coisa que aborde isso ou não foi tocada ainda, essas outras? Foi tocado. Eu diria que a gente pode começar desde Simone de Beauvoir, ela vai falar um pouco sobre isso. Claro que, né, quando ela vai escrever, ela está falando numa outra época e ela acaba fazendo essa crítica feroz à maternidade, dizendo que a maternidade vai retirar a liberdade das mulheres. Mas ela já está dando indícios o quanto que a gente pode parar para pensar que poderiam existir outros formatos. Por que retira a liberdade? A gente volta naquele lugar. Porque a maternidade é vista desta maneira. A mãe como a única carga, responsável. A carga recai sobre a mãe. Então ela já começa a discutir isso. Depois, a Badinter, novamente, ela que traz essa ideia, o mito do amor materno. Que a gente precisa olhar para essa diversidade, né? De afetos, de modelos. Isso se faz fundamental. A Vera e a Conelli, a mesma coisa. Ela vai dizer que nós temos que ser maternalistas no sentido de parar para pensar que a maternidade não pode ser um discurso único. A gente tem que pintar ele de várias cores, porque senão, como é que uma mulher negra, pobre, se ela quiser ser mãe, ela vai viver essa maternidade? Claro. Ela não teria, né, condição nenhuma. Então nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de Com planejamento, nós precisamos de todo um contexto, né, coletivo para dar conta desse projeto individual. Então tudo isso faz parte desse lugar, dessa discussão. Então existem hoje, com o advento do feminismo, isso começou a ser muito debatido. E olha que interessante, principalmente a partir da década de 60, com o movimento feminista negro. Né? As mulheres negras versando sobre, porque seus corpos eram sexualizados, havia uma patologização disso, e hoje, ser mãe negra é sinônimo também de resistência. Olha, eu não estou nesses moldes, mas eu posso. Sim. Eu posso. Isso falando de pessoas que têm agora, né, mais informação. Mas assim, eu fiz toda a minha formação no SUS, né? E uma das coisas que mais me impactou até hoje, a gente acha que gravidez na adolescência é um acidente, não queria, né, sem querer. E aí a gente mesmo chega com essa... Preconceito. Exato. Aí o que aconteceu na minha residência mais de uma vez? De chegar lá uma gestante em trabalho de parto com 14, 15 anos e não ser um acidente. E você trata aquilo como se fosse um acidente e ela fala, não, eu tenho um namoradinho, tenho um namorado e o meu... É aquilo que a gente fala sobre a falta de escolha. Ela não teve acesso a outras coisas e ela, né... seguiu os passos ali, talvez, de uma família que todo mundo engravidou cedo e que aquilo ali é o incentivado. Como pra mim o incentivado foi estudar e, né, pra ela o incentivado, ela é validada no meio dela como um ser completo se ela for mãe, se ela tiver um namoradinho ali, que ela mora junto e tem filhos. Então, assim, nem sempre eu acho que essa questão, de novo, né, a questão da escolha ser um privilégio. Pros dois lados que você vá, pra mulher, né, tão difícil, que pros dois lados vai ter, óbvio, vai ter o amor, vai ter a parte boa de cada decisão, mas vai ter muito sofrimento, vai ter muita dor em qualquer lado. Dedicação, né? Muito, e o arrependimento é uma coisa que me pega, assim, de... Quando eu coloquei na cabeça que existe a possibilidade, porque é isso, está construído socialmente que a mulher tem que ser mãe. Quando eu coloquei na minha cabeça que existe a possibilidade e caiu mesmo, assim, eu internalizei, eu posso não ser mãe e eu posso ser feliz não sendo mãe.
eu respirei aliviada, assim, sabe? Parece eu acho que te deu uma sobrevida, assim. uma sobrevida. Foi, assim, foi mágico, foi... É o alargamento do campo de possibilidades. Exato. Quanto mais É isso. restrito esse campo de possibilidades, fica mais difícil você fazer uma escolha consciente. Então, o que eu te digo, né? Hoje, você com 30 e poucos anos, 30 anos, essas mulheres, né, de 30 anos, 30, 40, mais, né? que estão com dúvidas, se conheçam. É verdade. É isso. Mas Autoconhecimento, muda também, né? Sim, A muda, gente não claro. é. A Carolina ensinou, a gente não é, a gente está. Isso. Só que, vamos lá, é muito importante a gente atentar que existe algo chamado de projeto, que está sempre aberto. Né? Nós somos sempre o ser, né, o vir a ser, o tempo inteiro. Nós somos o presente, somos o passado, fomos o passado e seremos o futuro. Agora, se você tem a mínima ideia de como você se sente no mundo, você pode começar a pensar, né, de como que você se vê daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E daí eu penso, não é, Ana, que também existem outras formas, né, de maternar. Você pode adotar uma criança, se você resolver ser mãe. Você pode, barriga de aluguel e tantas outras Super, isso é opções verdade. que você pode, sim, escolher. Acho que entender que existem várias perspectivas. Só que é importante você começar a se olhar no mundo e pensar se aquilo faz sentido para você. Então, nós temos que nos conhecer e também, junto com isso, conhecer o mundo que nós habitamos. Né? Que mundo é esse? Essa pergunta ela também é fundamental. Existe, né, um medo de colocar uma criança no mundo hoje em dia, tem uma preocupação até ecológica, né? Que pra gente às vezes não é tão importante, mas para muitas pessoas é. Quando a gente estava montando todo o roteiro, a gente ficou na dúvida assim, vamos começar pela pressão social. Não, mas eu acho importante a gente falar do relógio biológico, porque vem antes. E tava como complexo aqui. Eu tô vendo que o papo, junto, né? o papo vai e volta, vai, bate. Não, é tudo junto, é tudo junto. Eu ia comentar sobre isso, essa questão de maternar, né? Eu acho que às vezes quando uma mulher fala que não quer ser mãe, a gente coloca ela, digo não, eu, sociedade, né? A gente coloca ela como uma pessoa fria e sem capacidade de amar, né? Como se fosse assim, nossa, você não quer ser mãe? O que você tem dentro de você se você não quer ser mãe? Você não vai conhecer o maior como amor assim? do mundo, Exato, né? isso. Como se, nossa, você não vai conhecer o amor sublime, o amor da mãe, o amor... E isso é muito desgastante pra quem escuta, né? Porque às vezes essa pessoa é mãe de outros jeitos, né? Ela é mãe de... Enfim, né? Ela às vezes é aquela tia que não casou, mas que cuida da própria mãe, ou que tá ali, né, amparando e maternando de outros jeitos, e isso é muito difícil. E o segundo comentário que eu ia fazer é a respeito de uma coisa que você falou do projeto, né? Quando que a gente ganha, eu adoro essa palavra, assim, essa sobrevida. Quando a pessoa decide que não quer ser mãe, parece que ela tem uma vida inteira pela frente. Por quê? Porque uma vez que você gira a chave e fala, quero ser mãe, parece que tudo na sua cabeça... Até assim, eu converso com algumas amigas que é assim... Vou fazer essa viagem agora, porque quando eu tiver filho, eu não vou poder fazer essa viagem. Uma viagem de aventura, tipo... Ou então, não, eu vou juntar dinheiro pra comprar um apartamento X, porque tem que ter os quartos pros filhos. Então, tudo na sua cabeça, todos os seus outros projetos giram em torno desse grande projeto de ser mãe. Esse é um equívoco. Por quê? Novamente, que lugar que essa maternagem ocupa? Exato, Não é? exato. Ela pode ocupar, ela pode ser... Eu escolhi não ser mãe. Sim. Mas nós precisamos discutir isso. Ela pode ocupar outros lugares e pode haver a confluência, a convivência entre esses lugares. Ou essas pessoas que não deixam de, por exemplo, viajar. Leva a criança no canguru e E vai, pronto. entendeu? A criança que se Isso, adapte ao meu isso. estilo de vida e é isso, né? Agora, isso é interessante. Se você não se vê fazendo isso, acho que tem que pensar mesmo. Super. Assim, eu não vou me incomodar, eu não vou conseguir. Então tem que realmente ponderar. Porque aí você se despersonifica, né? Isso. Aí você vai perdendo sua identidade no meio da Isso. maternidade e Isso. vem aquela pressão social e as redes sociais, quando você vê, você tá surtada, louca. Isso mesmo. A gente vê que muitas vezes a mulher, quando ela tá buscando muito a gravidez, não parece que atrapalha mais? Ou é um mito? Porque você falou da pressão, que ela tudo gira em torno disso. E aí ela tá buscando. Quando ela relaxa, ela engravida. Então, isso não. Não é quando relaxa engravida.
Bom, eu acho que isso atrapalha mais psicologicamente do que propriamente, assim, biologicamente pra engravidar, sabe? Tem algumas coisas que a gente não consegue explicar, de fato. Tá, isso que eu queria saber. Nesse meio reprodução humana, engravidar, infertilidade, a gente tem coisas que a gente não consegue explicar. Tem gente que, assim, 10 anos de infertilidade, aí, putz, sei lá, trocou de marido, fez alguma coisa, fez uma viagem, voltou e engravidou. Não, a gente não consegue explicar. É que eu acho que essas histórias, elas aparecem mais do que as outras histórias. Então, estatisticamente, são as raridades, mas vai ser a história que você vai ficar sabendo. Sim. É mais comum do que a gente imagina, e tem muitas amigas, enfim, que estão passando por isso, de dificuldade, infertilidade, dificuldade, de querer muito, de querer demais e não conseguir. Nós, né, do nosso recorte social, a gente cresceu ouvindo que precisa trabalhar, estudar, ser independente. E com isso, na parte da ginecologia, vem o anticoncepcional, né? Vem a contracepção. Então, a gente passa uma vida inteira tentando prevenir gravidez. Exato. Então, é isso que a gente Todas aprende. nós. Nossa, tive sucesso em prevenir a minha gravidez na adolescência, tô bem. E aí, na hora que a gente tira o anticoncepcional, a gente quer engravidar em um mês. A gente acha que no mês seguinte já vai engravidar. E aí, a gente quer pra ontem. Quando a gente para a contracepção, a gente quer pra ontem. Então, o que a gente tem que entender é que, assim, existe um período aí de 1 ano de tentativas, em que, né, no período fértil, tudo certinho, orientado, entre 80% e 85% dos casais vão engravidar. Os outros 15% não vão engravidar, às vezes no segundo ano engravidam. Então, casais que de fato têm infertilidade, mais ou menos uns 10%. E aí, por fator masculino, às vezes o fator é o homem. E que é pouco falado. E às vezes dá divórcio. E às vezes o fator é o cara. E às vezes o cara não quer ser investigado. Pra eles é muito fácil a investigação. Você chama eles pra... Como é que funciona isso na clínica? A consulta sempre é o casal. Infertilidade não é um diagnóstico da mulher. É um diagnóstico do casal. Então, é a infertilidade do casal. Aí a gente vai investigar, né? Pra poder engravidar, precisa basicamente de 4 coisas aí. Precisa de um bom óvulo, um bom espermatozoide. Precisa que eles consigam se encontrar dentro do trato reprodutor feminino, então que não tenha nenhuma obstrução ali no caminho. E precisa de um útero pra implantar. Só que a gente sabe aí que mais ou menos 40% das causas de infertilidade são masculinas. E a investigação do homem é um espermograma. Simples, né? Gente, é simples. Quem não sabe pode procurar na internet como é que faz um espermograma. Sim, melhor dos mundos. E os exames femininos, eles já são mais incômodos, são transvaginais, né? Tem exames que são dolorosos. Então, assim, a investigação, ela precisa passar pelos dois, com certeza, né? Porque existe aí uma porcentagem muito grande que é masculina. E aí, o tratamento a gente indica de acordo com a causa, né? Dá pra fazer com medicação, dá pra ir direto pra fertilização in vitro, dá pra fazer outros tratamentos aí de induzir ovulação, às vezes a pessoa não ovula e tal. E, assim, outra coisa, assim, a esse respeito, né, é que as pessoas acham que, não, se eu não engravidar é só fazer uma FIV, mas também não é bem assim, porque que a é uma FIV, fertilização in vitro, tá. não resolve todos os problemas, porque a chance que a gente tem de engravidar, mais ou menos, aí, por ciclo, né, é mais ou menos entre 10% a 20%, por ciclo fértil, né. A FIV aumenta a chance para 30%. Não é seguro, né? Não é... Lógico, né? Tem coisas que a gente pode fazer para ir melhorando as taxas. Assim, lógico, né? Ver se o embrião é geneticamente viável, né? Mas a taxa de sucesso de uma FIV é 30%. Então, assim, não é, assim, certeza. Nossa, vou fazer a FIV, então vou engravidar aos 45 anos e vai dar tudo certo. Não é bem assim. Então, eu acho que as pessoas... falta um pouco de informação ainda a respeito do quanto que isso pode, de fato, ajudar, né? Mas a idade pra implantar o embrião interfere da mulher? Tanto faz. Interfere no risco obstétrico depois. Quando ela já está grávida, se ela tiver 55 anos e estiver grávida, ela vai ter um risco obstétrico maior do que uma mulher de 25, 30. Mas o que determina mais é a idade do óvulo. Por isso que congelar o óvulo, parar ele no tempo, faz com que aumente muito a chance de gravidez. Eu posso pegar um embrião de uma mulher de 30 anos e colocar na barriga de uma mulher da menopausa. Eu vi sendo abordado também bastante uma baixa na fertilidade tanto de homem como de mulher hoje em dia. Você consegue comentar um pouco disso? Produtos químicos e como isso afeta Estilo também? de vida, talvez, estresse, não sei. Consigo. Eu acho que baixa de fertilidade de homens e mulheres é um assunto um pouco enviesado hoje em dia. Por quê? Porque antigamente ninguém deixava para engravidar aos 40 anos. Então, assim, existe maior diagnóstico de infertilidade porque
a gente tá ocupando esses espaços, né? E aí, nesse momento, a gente tá deixando pra engravidar mais tarde. O que significa engravidar mais tarde? Que os nossos óvulos já estão mais velhos. E o nosso estilo de vida atual é completamente diferente de antigamente. Então, tem o fator o quê? Cigarro, álcool, estilo de vida estressante, morar em cidades com muita poluição. A gente ainda não sabe, com certeza, assim, qual é o real impacto disso. Mas isso está sendo muito discutido nos congressos, né? Questão de microplástico, esses poluentes que vão pro mar e aí ficam no peixe, né? Isso tudo está sendo muito discutido, ainda não tem uma conclusão, assim, não é isso, não é isso. É sempre multifatorial, né? Mas o que a gente sabe, e assim, lógico, o fator estresse, por exemplo, é um fator que ginecologicamente pode impactar no nosso eixo de ciclar mesmo. A mulher cicla, né? Então, o fator estresse, o cortisol, ele pode impactar no nosso ciclo, fazer a gente não ovular. Né? Muito esporte de menos, sedentarismo não é bom, mas também esporte demais também faz a gente não ciclar, não menstruar, né? Consequentemente, não ovular. É interessante que eu recebo vários casais, né, que acabam entrando em conflito em função disso, né? Desse medo do não conseguir, desse medo de não dar continuidade, né? Da sua prole, do casamento, e o quanto que nós precisamos, novamente, atentar para isso, mas não só no âmbito da mulher, o homem, né? Meninas, ainda hoje, homens são minoria na clínica em psicologia. Homens, 10, 15% dos pacientes são homens, né? Isso é estatístico. E nós vivenciamos isso no dia a dia. Então fica muito complicado quando esse par, né, ele não se atualiza, ele não se trabalha, ele não se cuida. Daí, novamente, isso recai na mulher. Até mesmo esse cuidado psicológico. Então eu tenho que me cuidar cuidado em geral, né? A mulher, então eu não posso fumar, eu não posso fazer esporte demasiado, eu não posso. E os homens? Porque os homens associam a infertilidade à falta de virilidade, que são duas coisas completamente diferentes. Como se o cara fosse perder a masculinidade porque ele tem o espermograma alterado. E isso precisa ser desconstruído na cabeça deles com psicologia. Com certeza. Total. Meninos. Uma masculinidade. Vocês que tem estão aí, masculinidades, façam terapia. né? Com certeza. Masculinidade contemporânea, pensar essa masculinidade com vários S's. Existem várias vertentes do pensar o ser homem. Porque a masculinidade é frágil. Essa masculinidade, novamente hegemônica, né? Que você tem que ser o reprodutor, que você tem que viril, dar conta. Né? É difícil. Eu penso que quanto mais nós nos conhecermos, e quanto mais nós tecermos uma rede que também nos legitima, fica mais fácil essa escolha. Por isso que isso precisa ser debatido, discutido em vários lugares, o tempo inteiro. Micheline, o Suco de 30 surgiu exatamente por isso. Exatamente por isso. E por essa questão de maternidade, porque é uma questão que pega muito na nossa idade e causa muita dor e muito sofrimento. E era a corrida contra o tempo. E era a conversa nas rodas e eu falei exatamente isso. A gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que ter rede de apoio, tem que necessário conversar, dialogar, desconstruir mitos, né? Entender que essa conversa ela tem que estar em todos os lugares e ela tem que ser debatida por todos e todas, e todos, o tempo homens inteiro, e mulheres, o tempo inteiro, porque isso não é uma coisa só da mulher, não tem jeito, né? Novamente, a responsabilidade das futuras gerações não pode cair só nos ombros das mulheres. Se esse debate fosse um debate legitimamente democrático, difícil numa democracia legítima no lugar do patriarcado, né? Com certeza não seria tão difícil fazer essa escolha. Gente, nosso tempo está acabando pra gente finalizar, infelizmente. Vamos dobrar. Não parece. Faz a parte 2. Vai ter, com certeza. Vocês vão voltar pra conversar com a gente muito mais. Mas eu queria saber da Ana, daria para desconstruir algo em cima desse relógio biológico que é tão temido por todas as mulheres nessa faixa de idade, dos 30 a mais? A gente vai falar uma coisa polêmica, mas eu não preciso da ajuda da Michi. Mas eu não acho que o relógio biológico ele exista de fato biologicamente falando. Eu acho que é uma imposição social mesmo. Com certeza. Assim, é o controle do corpo feminino, o controle do corpo da mulher.
Eu acho que relógio biológico é aquela coisa, a minha amiga tá tendo filho, a minha outra amiga tá tendo filho, a minha outra amiga casou. Às vezes aquilo não é a vontade da minha alma, às vezes a vontade da minha alma é estudar, viajar, é fazer outras coisas, me dedicar aos meus projetos, mas a minha vizinha tá tendo filho, a minha prima, a minha amiga, a minha mãe tá perguntando quando que ela vai ser vó, né? Minha prima tem um filho e ele precisa de um primo. Então, assim, eu acho que, com certeza, o que a gente chama de relógio biológico é a gente se perguntando: é a minha hora? É o meu momento? É o que eu quero fazer? E se eu decidir que não... Porque o que acontece no âmbito da mulher, essa escolha ela pode ser definitiva, né? No sentido de que os nossos óvulos acabam. Então, é uma decisão que precisa ser tomada ali numa determinada idade. Agora, com congelamento de óvulos, que ainda é uma coisa muito de pessoas privilegiadas, já a gente tá vendo uma solução, né? Mas eu acho que essa é a minha opinião, assim, tentando ser Sim, direta. concordo. Porque Maravilhoso. Existe um determinismo gigantesco do controle social do corpo da mulher. E na vertente do ser mãe, isso ainda é mais pungente. E que é endossada pela ciência no sentido de que os ovários entram em falência em algum momento. Então, aí eles usam esse argumento científico de que, tipo, você precisa, porque daqui a pouco você entra na menopausa, porque daqui a pouco você... A urgência, né? Exato. Então, é um pouco... É cruel, porque é endossado um pouco pela ciência, né? Então... Muito, né? A ciência aí, com certeza, ela não tem neutralidade nenhuma. Né? O discurso dela é um discurso construído, um discurso que vem lá do sanitarismo, é um discurso que vem desse lugar, né, do controle. Sim. Então você acaba determinando muitas vezes a tua escolha em função desse elemento e não leva em consideração as outras perspectivas que são tão importantes ou mais. E é bem louco porque são, historicamente, isso desde sempre, né? Formas de controlar o corpo da mulher. Claro. Perfeito. Sim, década a década, milênio a milênio, estamos ali sempre tentando controlar o corpo da mulher, de todas as formas possíveis, né? Isso mesmo. Tô tão feliz com essa combinação. Foi perfeito. Muito Melhores amigas. Muito complementar. Amei. A gente sofreu pra organizar ali, de repente a gente Rola tudo. Nietzsche, pra gente terminar, eu queria saber o que você... Se teria alguma coisa que você, olhando pra trás pro seu eu de 30 anos, você falaria sobre esse tema de maternidade, de escolher não ser mãe? Eu falaria que é uma pena que naquela época nós não tínhamos tantas informações e nós realmente entendíamos a maternidade como quase que um roubo, né? Como se a mulher fosse tolhida da sua liberdade em função da maternidade. Isso é real, mas nós precisamos relativizar. Por quê? Porque talvez se naquela época eu percebesse que existem outras perspectivas de maternar, né? Se existisse essa rede grandiosa, se existisse essas experiências diversas, se elas fossem vistas e percebidas, talvez eu tivesse feito sim a escolha de ser mãe. Eu não estou dizendo que eu me arrependi, mas eu penso se o meu campo de possibilidades, como das minhas colegas, fosse maior, talvez eu optasse sim por ser mãe. Por isso a importância de nós desconstruirmos modelos. Isso se faz fundamental. Daí eu volto para aquela outra questão importante. Nós temos que nos estudarmos, nos conhecermos e sempre de forma contextualizada. E outra coisa também, né? Sim, tudo bem, nós estamos falando aqui da questão biológica, do parir. Mas, novamente, você pode escolher ser mãe do filho do teu companheiro, mãe da vizinha do lado, você pode adotar, você pode... Então, existem muitas opções. Então, esse determinismo, né, biológico, ele também precisa ser olhado com muita cuidade. Né? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Como é que a gente acha vocês? Qual o arroba de vocês? O meu é @psicomicheline, ANTR. O meu é @doutora.ana_mangrich, MANGRCH. Foi um prazer conversar com vocês. Acho que contribuíram demais, né? A gente sai contra a cabeça. Foi ótimo.
muito bom. Aprendi muito. eu Todas também. nós. Sejam sempre bem-vindas, Adorei, viu? meninas. Muito, vamos tomar É muito mesmo. suco. Gente, eu vou. Sem brincadeira, eu vou tirar esse DIU e vou congelar. Amanhã. Sem brincadeira. Aluguei um triplex na cabeça. Então assim, né? Tem as duas coisas, né? Vai lá congelar o óvulo e vai fazer terapia. Já faz. A gente abre um negócio, eu e Esse ela. combo é fundamental, mulherada. Show.